Agora, quero começar o nosso tema de hoje, que é sobre o AVC. E deixa eu trazer uma estatística, uma previsão. Até 2050, fazendo as contas, né, de quanto tempo falta, são 26 anos. O AVC, acidente vascular cerebral, deve matar quase 10 milhões de pessoas por ano no mundo. Isso é alarmante e é o que mostra um estudo recente, que traz ainda um aumento significativo no número de casos, 70% nas últimas 3 décadas. E acredite, entre os fatores de risco, aqueles que a gente já conhece, mas o que eles verificaram também, estão as mudanças no clima. Exatamente. E aí eu convidei a neurologista, a doutora Juliana Chinosaki, conosco aqui no Você. Muito obrigada por ter vindo, viu, Ju? Obrigada a você pelo convite. Esse estudo, muito obrigada. Recente, foi divulgado agora no finalzinho de outubro, né? Sim. E que assusta bastante. Demais. É a primeira vez que sai alguma coisa sobre o clima num relatório, né? E não está muito clara qual é a relação do clima sobre o aumento da incidência de AVC. Suspeita-se que possa ser alguma coisa na hemodinâmica, que é a circulação, né? Então, olha que puxado, porque a gente espera mudanças climáticas que vão acontecendo cada vez mais, né? E aí, essa incidência vai acompanhar, além dos fatores de risco que estão aumentando nos jovens, né? A outra coisa que esse estudo chamou a atenção é que esse aumento na incidência de AVC aconteceu principalmente em pessoas até 68 anos. Então, jovens, né? Jovens demais. De 18 a 68 anos. Então, os fatores de risco que antes a gente esperava só acima de 50 anos, hipertensão, diabetes, obesidade, colesterol alto, estão acontecendo cada vez mais nas faixas etárias mais jovens. E isso tem um impacto, sem dúvida, muito alto. Por exemplo, na produtividade, porque as pessoas são afastadas do trabalho, muitas não conseguem voltar. Então, isso, o impacto no mundo, em tudo, é muito grande. Na previdência social. Exatamente. Né? Na desestruturação das famílias, porque outras deixam de trabalhar para cuidar destas. E assim vai. Vamos começar então, a gente já trouxe esses números, a gente vai trazendo mais sobre essa pesquisa recente, mas agora vamos entender, porque muitas pessoas não sabem o que é o AVC, Exatamente. Não conseguem entender. Por isso eu vou convidar a doutora Juliana para vir comigo, para acompanhar aqui. Juliana, vou te pedir para que você fique ali daquele lado, por favor. Viu? Se sinta à vontade aqui nessa casa nova que você está conhecendo. Aqui a gente tem essa caneta para você explicar. E aqui o nosso, né? O nosso corpo humano para a gente explicar um pouquinho do que é o AVC. Certo. Então, o que acontece primeiro? Um trombo, que é um conjuntinho de sangue com gordura, né, um coágulo, se forma em alguma parte do corpo, principalmente no coração, aqui Deixa embaixo. Deixa eu tirar. Eu acho que tem até como tirar aqui, Juliana. Vou pedir aos meus amigos aqui. Aqui. Ele é sensacional, esse nosso amigo, viu? É justamente para que as pessoas possam entender o funcionamento do nosso organismo e principalmente questões ligadas a alguns problemas de saúde, como aqui a gente já consegue ver, né? Então, um coágulo, né, um trombo, se forma, por exemplo, no coração e ele viaja até, vamos dar uma virar nosso corpo aqui. Uma artéria cerebral, que pode ser a carótida, que é a maior artéria que sai do coração e irriga o cérebro, ou parar numa artéria menor aqui dentro, ou esse trombo, esse coágulo pode já se formar numa artéria do cérebro ou na própria carótida e migrar lá para o cérebro. E aí, essa região onde parou o trombo fica afetada, porque não chega sangue, não chega oxigênio, então essa região sofre uma isquemia. E aí os sinais do AVC mudam porque depende da localização, né, de para onde vai esse trombo. Então, por exemplo, um trombo aqui que causa uma isquemia na região frontal é uma área importante para a parte cognitiva, de raciocínio, de planejamento, de comportamento e pode às vezes acometer a parte motora, principalmente da perna, do outro lado. Então essa parte esquerda, em geral, comanda do ponto de vista motor, de sensibilidade, o outro lado do corpo. Agora, vamos supor que seja numa região mais posterior aqui. Né? É uma região que pode ter um acometimento da visão, por exemplo. Essa é a principal questão lá de trás. E na região daqui da artéria cerebral média, principalmente alteração de força e sensibilidade deste lado do corpo, sendo que do lado esquerdo, que em geral é o lado dominante, pode ter um acometimento de linguagem também. Então, uma pessoa que tem dificuldade de entender, de falar, de se expressar.
né? Eu estou falando aqui do AVC isquêmico, que é quando obstrui a artéria e aí falta o sangue, falta a oxigenação. Agora o trombo, existe né? Isso, que o trombo sobe ou se forma aqui. Ou se forma ali. Isso corresponde a cerca de 80, 85% dos AVCs, mas existe o AVC hemorrágico também, em que acontece uma ruptura da artéria e aí acontece um derramamento de sangue aqui. Isso pode acontecer por pressão alta que não está controlada, e aí os vasos sanguíneos não aguentam e, digamos, se arrebentam aqui, né? Ou por uma fragilidade da artéria ao longo do tempo. Fatores de risco são principalmente cigarro, idade e hipertensão. Essa artéria fica frágil, forma uma dilatação e aí ela se rompe também. E aí tem um derramamento de sangue, que, dependendo da localização, gera diferentes sintomas também. Juliana, por isso que vocês sempre alertam a necessidade de conhecermos os sintomas para essa busca imediata e para que as sequelas não sejam tão graves. Exatamente. É uma doença que tem um tratamento que é tempo dependente. Então, a gente consegue ter resultados melhores de que essa pessoa fique sem sequelas ou com menos sequelas se ela procura atendimento rápido, se ela recebe o socorro adequado. No caso do AVC isquêmico, o que nós temos amplamente difundido no país é o tratamento com medicação trombolítica. Essa medicação pode ser infundida na veia em até 4 horas e meia do início dos sintomas. É muito pouco tempo. Tempo, né? Em 4 horas e meia, a agulha tem que estar entrando com a medicação. Então, a pessoa tem que ter passado por todo esse processo de avisar o pré-hospitalar ou um parente levar para o AIO, de preferência, né, numa suspeita de AVC nessa janela, já direto para a UFO, que é onde no sistema público nós temos a disponibilidade do trombolítico. No serviço privado, aqui praticamente todos os hospitais têm, né? Então a gente tem um tempo muito curto. A gente tem agora outro tipo de tratamento, que é a trombectomia, que não é indicada para todos os AVCs, mas para os AVCs grandes, em que se entope um grande vaso, como a carótida ou a artéria cerebral média, que é um ramo dela. Como é que chama o tratamento, Ju? Esse tratamento é a trombectomia, que é o tratamento mais novo. Isso. Este não está amplamente disponível ainda como trombolítico. Ele depende de, o que é a nossa limitação aqui hoje na UFO, por exemplo, recurso humano. Né? Nós temos 2 neurointervencionistas apenas, né, na cidade, que fazem o procedimento. Então precisa formar Precisa formar mais gente para fazer o tratamento e para a gente poder cobrir uma escala de 24 horas e pedir uma habilitação. Diante do quadro que a gente vê, por essa pesquisa que veio, a gente vai trazer qual revista que foi publicado esse artigo, né? E diante desse quadro, claro que a gente precisa dessa formação. Ju, vamos fazer um tempinho aqui? Vamos lá. Entendeu? Como que é importante aqui você compreender as diferenças entre os AVCs, os sinais que a gente vai reforçar para procurar essa ajuda o quanto antes. E a gente vai conversar muito sobre o acidente vascular cerebral. A gente fica com medo, né? Só de falar, né, Juliana? A gente fica assim. E de ver as pessoas também que tiveram, porque é uma situação muito grave, mas é preciso que a gente entenda para prevenir, né? Com certeza. A prevenção é a chave, sem dúvida. A maior parte desses AVCs é um AVC de primeira vez, não é um AVC recorrente. Então, por isso que a prevenção realmente é a chave. E a gente vai conversar sobre isso. Quer fazer uma pergunta para a doutora Juliana? 99897.1000 é o nosso WhatsApp. Já volto com você, viu, Ju? Sim. O AVC, acidente vascular cerebral, é hoje a doença que mais mata no mundo. E esse é um dado que foi publicado num artigo científico. Vou até trazer a Juliana aqui, é numa revista britânica, né, Ju? Isso, na Lancet Neurology. Lancet Neurology. E aí trouxe um outro detalhe. Entre os jovens, os casos aumentaram 15%. Quero trazer esse dado dos jovens, mas deixa eu trazer algumas perguntas, a turma está participando bastante. Aí a Danizete perguntou, o pai dela tem carótida entupida, né, que a gente pode falar assim, 50%, né? Tem risco de AVC? Risco tem, só que nesse nível de 50%, em geral a gente faz o acompanhamento clínico, que é o quê? A gente deixa os preventivos, então a AS, que é um antiagregante plaquetário, uma estatina, que é uma medicação para diminuir o colesterol e fixar essa plaquinha de gordura lá para ela não se desprender ou não crescer e entupir mais o vaso, e os hábitos de vida. Então, possivelmente é uma pessoa que deve ter comorbidades, então pressão alta, diabetes ou sedentário, de repente pode ter tabagismo, bebida alcoólica em excesso, enfim, esses fatores todos têm que ser olhados porque eles têm a ver com o aumento da deposição de gordura nessa plaquinha, para ele crescendo ao longo do tempo. Inclusive uma amiga nossa lá de Tuiutaba, a Gilza, quer saber
quanto tempo a gente deve fazer os exames para verificar quantas anda a carótida. E para a mulher na menopausa é um negócio que a gente precisa estar de olho, né? Ali a partir dos 40 anos é um momento importante de começar a fazer as consultas pelo menos anuais de rotina. A partir do momento que você identifica algum fator de risco, já identificou uma hipertensão, diabetes, algo nesse sentido, possivelmente esse espaço já diminui ali para 6 meses a 1 ano. E aí é um momento de monitorar a parte cardíaca eletro, ecocardiograma ou Doppler de carótidas, pelo menos anualmente, a depender de como vai o controle desses fatores de risco, às vezes menos espaçado. Na mulher, com as mudanças hormonais, pode-se acelerar a aterosclerose, esse processo de deposição de gordura, não só na carótida, como em outros vasos. Então, é um momento de reforçar a questão de não ao sedentarismo, cigarro não, bebida alcoólica não em excesso, mudar a alimentação, cuidar do estresse, né, que a gente estava comentando, e as consultas de rotina, porque tem essas questões, diabetes, colesterol alto, que a pessoa não tem sintoma. Você descobre fazendo o exame, colhendo o exame de sangue. Então, precisa fazer. Precisa ter esse cuidado, né? Eu quero entrar nessa questão dos sinais, inclusive a Irene está perguntando aqui, e a Manu também. Formigamento é um dos sinais? E ela diz que sente um formigamento meio que constante na esquerda, na perna esquerda, assim, do joelho para baixo. Formigamento é um sinal, Ju? Alteração de sensibilidade pode ser um sinal de AVC, mas quando ela é súbito e mantido. Então, parece que, por exemplo, ela tem algo que já é crônico. Isso de crônico pode, de repente, ser relativo ao ciático, a uma hérnia de disco. Agora, quando é uma coisa, de repente, ela estava lá cozinhando e sentiu, de repente, o lado esquerdo formigar, perder a sensibilidade. Pode ser um sinal. Mas, em geral, algo frequente, vai e volta, contínuo, investigar outras coisas. Dor na nuca pode ser? Olha, dor no AVC, quando a gente estava falando ali dos tipos, né? Isso. Cerca de 80 a 85% é do tipo isquêmico. O tipo isquêmico geralmente não vem com dor de cabeça. 20, dor de cabeça ou na nuca. 20 a 25% são os hemorrágicos, que em geral cursam com dor de cabeça. Então, dor é uma coisa que não está na maior parte dos casos. Nem cabeça, nem nuca. Pode acontecer, mas não é regra. Deixa eu trazer 2 casos aqui. A nossa amiga Eliana, ela falou que teve um AVC hemorrágico. Obrigada aqui pelo elogio, viu, minha flor? Em março, graças a Deus, estou bem. A pressão foi a 25. Hoje sigo o controle da pressão e colesterol. O AVC pode se repetir? Pode. Esse é quase um meme meu, que é assim, gente, AVC não é catapora. Pegou uma vez, não pega mais. Não. Entendi. O fato de você ter tido um AVC te deixa em risco até maior de ter outro. Porque os fatores de risco que levaram ao AVC continuam lá. Ela continua tendo pressão alta. Então, se ela não cuida da pressão, ela pode perfeitamente ter outro. Agora, o fato dela agora estar cuidando bem da pressão, com certeza diminui o risco dela. E aí, de repente, você falou, né? Que de repente, do nada, a pessoa está lavando louça, sentiu que uma parte do corpo não tá indo muito bem. Para quem está com a pessoa, o que observar até para procurar Ajuda. Essa questão rápida, né? Essa ajuda rápida. Isso. Primeiro, não oferecer nada para a pessoa, tá? Não é o momento de dar comida, de dar água, de dar o remédio que você esqueceu de dar. Às vezes você pode dar uma contraindicação para ela a fazer o tratamento neste momento. Se você dá um anticoagulante, por exemplo, se você dá um antihipertensivo e começa a baixar rápido a pressão dela, o que não é interessante no caso de um AVC isquêmico, em que a gente quer perfusão cerebral e não baixar rápido a pressão. Então não dá nada. E aí você vai verificar, então, os 3 sinais principais, que são a escalinha, que a gente chama de escala SAMU, que a gente divulga nas campanhas de AVC para conscientização da população. Pede para sorrir, boca tá torta, já é um sinal. Mais de 70% de chance de ser um AVC. Ok, aí próximo sinal, levanta os braços, ela não consegue levantar um braço ou o braço já cai. Já é um segundo sinal, mais de 80% de chance de ser um AVC. Pede para ela cantar uma música, repetir uma frase. Se ela não entendeu, não falou alguma coisa que não dá para entender, não tem nada a ver, já é um outro sinal, um sinal de acometimento de linguagem. Então, S de sorriso, A de abraço, M de música, U de urgente,
chame aqui, no nosso caso, Uberlândia 193, nos outros lugares 192, o SAMU, que é o pré-hospitalar. Ele está treinado para levar, fazer a suspeita de AVC e levar ao local mais adequado. Tem uma amiga nossa que colocou aqui, até passei para você, lembra que a mãe dela sofreu um AVC, não foi trombolizada em 1 hora. Ela falou que ela foi trombolizada, né? Ela foi trombolizada em 1 hora. E está sem sequelas. E está sem sequela. Exatamente. Trombólise é esse tratamento que é o padrão, o mais amplamente disponível, que é para o AVC isquêmico, que pode ser feito até 4h30. Então, veja, é alguém que foi tratado na primeira hora e meia, em que a gente precisa tratar apenas 3 a 4 pessoas para ter sucesso de uma estar completamente sem sequelas em 3 meses. Se a gente trata na última hora e meia, eu preciso tratar 11 a 12 pessoas para que uma esteja completamente bem em 3 meses. Ou tanto que o tempo é importante. É importantíssimo. A cada minuto, 2 milhões de neurônios estão morrendo. Então é importante que a gente tenha essa consciência e, né, trabalhe pela urgência. E eu trouxe aquele dado dos 15% lá, aumentou em 15% nos jovens. Isso é muito assustador também. Política pública se faz urgente para tentar mudar essa realidade, Juliana? Com certeza. E é estilo de vida? Porque classicamente os jovens têm outras causas de AVC em relação a essas pessoas maiores de 40, 50 anos, que seriam dissecção da carótida, problemas no coração congênitos, né, que já nascem com ele, doenças autoimunes, outras coisas. Mas agora esse aumento tem sido atribuído à presença de fatores de risco nos jovens que a gente até então se preocupava ali a partir dos 40, 50 anos. Então, muito tem a ver com o estilo de vida, tem tido mais obesidade nessa faixa etária, mais sedentarismo, diagnósticos mais precoces de pressão, de diabetes, de colesterol alto, que são coisas que a gente estava mais habituado a ver ali acima dos 40 e 50. Vou fazer uma pausa com a doutora Juliana Chinosaki, ela que é neurologista e sempre nos atende aqui em relação ao AVC, que tem um estudo muito profundo a respeito disso e está conversando conosco. Eu vou trazer a pergunta de um amigo nosso aqui, Juliana, que está participando também. Aliás, a participação hoje está excelente, eu não vou nem mexer aqui mais, porque tem um monte de perguntas e eu já volto com você, pode ser? Sempre te agradecendo pela sua disponibilidade, viu? Hoje a gente está conversando sobre o AVC, deixa eu voltar com a nossa convidada, né, que é a doutora Juliana Chinosaki, que está aqui com a gente hoje. Juliana, tem um pessoal aqui que está perguntando sobre o seguinte, por exemplo, carótida, para evitar a questão do AVC. Que tipo de medicação que é indicada? Por exemplo, o AS é indicado? Naquele caso em que já tem uma obstrução, um grau de obstrução carotídea, a gente costuma indicar o AS ou um outro antiplaquetário, que ajuda as plaquetas não se grudarem ali para aumentar aquela placa de gordura. A estatina, que é para fixar essa plaquinha e diminuir o colesterol. E os hábitos de vida. Não adianta também tomar a medicação e não fazer nada do restante, entendeu? A atividade física, controle da pressão, do diabetes, controle do peso, cigarro. Então, é um conjunto de coisas. Né? E a gente tem números assim muito impressionantes. Por exemplo, as pessoas que sofrem AVC, boa parte delas demora para voltar ao trabalho, não retorna ao trabalho, né? É um número também muito preocupante que saiu nessa pesquisa britânica. Cerca de 70% não voltam ao trabalho e cerca de 50% ficam com algum grau de dependência. E não é só dependência física, porque podem ter acometimentos cognitivos também, que vai desde sintoma leve até demência mesmo. A Estelita diz que tem muita dormência nas mãos. Acho que ela chegou agora há pouco, né? Ela diz que às vezes acorda com dormência nas mãos. Não tem alguma ligação com o AVC? Como é algo que ela vem repetindo, tem um horário definido, é possível que seja assim no túnel do carpo, que é uma outra situação em que a gente tem uma bainha aqui que pressiona o nervo mediano e realmente é comum a pessoa acordar à noite dormente, ela dá uma volta, põe a mão para cima e isso melhora. É mais comum em pessoas que têm um uso repetitivo manual. Aneurisma e AVC, Irene quer saber, tem alguma coisa a ver, é a mesma coisa ou não? O aneurisma é uma das causas do AVC hemorrágico, que é aquele que acontece em cerca de 20% dos casos, em que acontece uma ruptura da artéria e um derramamento de sangue. O aneurisma, existe o aneurisma familiar, mas que é a minoria dos casos, pessoas que têm história na família de 2 pessoas que já tiveram um aneurisma que se rompeu, e a maioria é não familiar, ou seja, são aneurismas que formam ao longo da vida, fator de risco, idade, pressão alta, cigarro. Seguinte, eu queria mostrar rapidamente, Rafael, umas imagens que a doutora Juliana mostrou pra gente,
que agora vocês vão mudar de prédio, vocês estão na UFA e vão mudar para o prédio novo, né? Para fazer esse atendimento aí que vocês fazem ao pessoal. Essas imagens são do Dia Mundial do AVC, que foi agora 29 de outubro, né? Então a gente fez uma conscientização lá no Saguão. Ano que vem espero que seja maior essa campanha. E essas são imagens de simulações. A gente fez simulação de atendimento a AVC, infarto e trauma, para a ocupação do prédio novo, para a gente entender o espaço, para onde que a maca vai, qual é o tempo mais curto. Então a gente deve mudar esse mês ou no mês que vem e a nossa unidade de AVC vai ser ampliada. Ela vai passar de 5 para 10 leitos e a gente vai passar a atender uma abrangência maior de pacientes. Conta comigo, tá bom? Demais. Voltarei para falar. Juliana Chinosaki, neurologista com a gente aqui. Espero você em breve, tá? Obrigada, super obrigada. Parabéns pela divulgação de informação tão importante. Muito obrigada. Vamos para Entre o Café